Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia do nosso segundo vídeo em homenagem aos 50 anos do D&D, né? Em alusão ao cinquentenário aí do primeiro RPG, do RPG mais famoso, enfim, chame como quiser. Só lembrando aqui, qual é o objetivo dessa nossa brincadeira, dessa nossa homenagem? É tentar recontar aqui uma parte, né? Claro, não tenho nenhuma pretensão aqui de esgotar o tema, nem de trazer verdades absolutas, né? Mas selecionar alguns pontos, se possível em ordem cronológica, para a gente entender um pouquinho de como foi, né, essa evolução, essa trajetória do D&D ao longo desses 50 anos, beleza? Então, a ideia mais ou menos é essa, a gente vai concentrar todos os vídeos nessa playlist aqui do D&D 50 anos, então se você está chegando agora, é só conferir aqui que tem todo o material que a gente fez e ainda fará sobre os 50 anos do D&D. Então olha só, pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje vai ser Greyhawk, mas calma aí, que talvez não seja o que você está pensando. Se você já é mais familiarizado com os cenários do D&D, você certamente já deve ter ouvido falar desse que por muitos anos foi o cenário base, o cenário oficial, vamos chamar assim, do D&D, que é o Greyhawk. Mas não é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Greyhawk também é o nome do chamado primeiro suplemento, né, o suplemento 1 da versão original do D&D. Claro que isso está misturado aí com a história do cenário de campanha, mas vocês vão ver que o suplemento 1, em tese, não tem nada a ver com o cenário de Greyhawk. Mas aqui, como a gente ainda está na fase do embrião, né, do D&D, como é que as coisas meio que começaram, a história dos cenários ou a história desses suplementos está ainda misturada, né, com as origens do D&D, com as origens do RPG, enquanto jogo, com as suas próprias regras e tudo mais. Então a ideia aqui hoje é a gente dar um passinho para trás aqui para continuar entendendo como é que foi gerada, né, essa ideia do RPG como a gente conhece hoje, né, e, claro, como é que isso está ligado com a história do Greyhawk. Então é isso que eu pretendo dar uma ideia geral para vocês no vídeo de hoje. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui as nossas curiosidades, né, sobre Greyhawk. Só relembrando aqui alguns fatos para a gente poder organizar a nossa linha do tempo. O D&D, a primeira edição, foi publicada em 74, mas como eu disse, a gente vai dar um passinho atrás aqui e voltar mais ou menos ali para o final dos anos 60, para explicar, né, a linha do tempo que levou à gestação do Greyhawk. Porque olha só, desde o final dos anos 60, o Gary Gygax, ele integrava a chamada Castle and Crusade Society, que era aquela galera, né, de entusiastas dos wargames e da Idade Média de uma maneira geral. Então, como a gente já até comentou, né, no vídeo anterior aqui da nossa série, a origem do RPG, a origem do D&D, está muito ligada com essa questão dos wargames. E onde é que eu quero chegar com isso em relação ao Greyhawk? Porque olha só, então o Gygax estava lá, né, participando dessa galera aí dos wargames e tudo mais, e eles tinham uma newsletter, né, um fanzine, alguma coisa assim, chamada Doomsday Book. E ali, por volta de 1971, o Gygax apresentou para a galera um mapa do que ele chamou do Grande Reino, que seria, na verdade, um mundo gigantesco, um mundo imenso, onde as partidas deles, né, onde os jogos ali, dos jogos de guerra, os wargames rolavam. Então ele criou esse cenário, esse mapa, né, do grande mundo. Segundo as informações que eu apurei aqui, esse mapa foi publicado na edição 9 desse fanzine deles, né, do Doomsday Book, em 71. E aí a ideia é que os outros colaboradores, a galera que ajudava a fazer o fanzine, os entusiastas ali do hobby, escolhessem territórios específicos ali naquele mapa para desenvolver, né, aquele território e desenvolver isso através das suas campanhas particulares, dos seus jogos ali caseiros ali com a sua galera. Então a ideia básica era isso, você tem um mapão ali do mundo gigantesco e cada um pegava para si, né, vamos chamar assim, um feudo, uma área, e ia desenvolver aquilo ali através dos jogos. Nessa leva da galera escolhendo ali os seus cenários, uma outra figura muito importante ali no surgimento do RPG, que é o Dave Arneson, escolheu ali o cantinho dele chamado de Blackmoor. E isso a gente vai explorar com mais detalhes no próximo vídeo, tá? Porque, para quem ainda não sabe, Gygax co-criou o RPG com o Dave Arneson, né? Então ali, na verdade, tem uma grande disputa ali, quem influenciou mais e tudo mais, mas enfim, eles, em tese, trabalharam juntos ali para estabelecer as regras básicas do hobby. E é aí que eu quero chegar também. Por quê? Eu vou fazer um parêntese aqui, só para falar um pouquinho do Dave Arneson, mas a gente vai explorar a história do Blackmoor no próximo vídeo, tá? Mas olha só, o Dave Arneson e um outro Dave, chamado Dave Wesley, eles entraram em contato com um jogo chamado Braunstein. Na verdade, esse Wesley tinha já esse jogo, esse proto-jogo, vamos colocar dessa maneira, né, chamado Braunstein. O que consistia esse jogo? Era, na verdade, um jogo de interpretação de papéis, hein? Tá ligado aí na referência? É um jogo de interpretação de papéis que ele criava ali e as pessoas podiam escolher se iriam fazer personagens militares ou não militares. Tudo sempre meio ligado com essa questão dos wargames, né, dos jogos de guerra e com essa temática. Então a ideia, só que olha só o diferencial, a ideia é que essa galera se reunia presencialmente para fazer o que hoje a gente conhece como live action.
Ou seja, você ia de fato interpretar o seu personagem ali naquele cenário e tudo mais. E a ideia é que fosse um mundo aberto, né? O que você falava era o que o seu personagem estava falando e esse tipo de coisa. Só que as regras eram meio improvisadas. E quando tinha alguma disputa, alguma dúvida sobre o que estava acontecendo ou não, ou quem vencia um determinado desafio, um determinado obstáculo, isso era ditado pelo árbitro. Ou seja, tinha a galera que estava jogando ali e tinha alguém para arbitrar as disputas, né? Para dirimir as dúvidas, para tentar trazer alguma ordem ali, algum sentido para as regras, já que elas eram improvisadas, era um negócio que estava meio ali em construção. E aí, qual é o papo? O Dave Arneson soube desse jogo, né, do David Wesley, entrou em contato com isso, e aí eles levaram essa ideia para o Gary Gygax, isso aí por volta de 1972, para incorporar essa questão, né, da interpretação dos papéis, né, da figura do árbitro e tudo mais, nas regras do que eles estavam bolando ali, que viria a se tornar o D&D, que era basicamente essa junção dos wargames com o jogo de interpretação de papéis, ou seja, você deixar de comandar ali as unidades do seu exército no campo ali do wargame e ter personagens individuais. Só que, claro, se você tinha ali personagens individuais, eles precisariam ser interpretados, representados de alguma forma. Então, era bem interessante, fazia muito sentido dar uma olhada nesse tal jogo Braunstein, que já partia desse pressuposto, né, de você interpretar o personagem com o qual você estava jogando. Então, a partir daí, o Dave Arneson e o Gary Gygax deram uma estudada ali, deram uma construída em cima dessas premissas estabelecidas ali no Braunstein, né, no jogo de interpretação de papéis, e começaram a desenvolver as regras, né, de repente enxertar mais coisas, tornar esse sistema de regras que até então era improvisada um pouco mais coeso, e juntar tudo isso no bolo do jogo que viria a se tornar RPG. Tá, mas aí você pode estar pensando a essa altura do campeonato, que diabos tudo isso tem a ver com o Greyhawk? Olha só, onde é que vocês acham que o Gygax ensaiou, fez o laboratório dele aí para ir testando essas regras e desenvolvendo essa nova maneira de jogar? Porque, só lembrando aqui, o Gygax e o Dave Arneson, eles não estavam ali em contato todo o momento, tá? Salvo engano, tá? Vou até checar isso depois, eles moravam em cidades diferentes, então eles não tinham aquele contato, né, tão direto, tão diário, né? Lembrando que a gente está falando aqui da década de 70, né? No máximo ali um telefone, alguma carta, sei lá, alguma coisa assim. Então, nessa brincadeira que eu estava comentando com vocês no início do mapão ali, assim como o Dave Arneson pegou ali o quinhão dele e chamou de Blackmoor, o Gygax, claro, também pegou uma parte do mapa para desenvolver a campanha dele, né? E aí, essa parte do mapa do que coube ao Gygax, ele criou o chamado Greyhawk, que na verdade é um castelo, o castelo Greyhawk. Começou tudo assim. E aí, nessa toada ali de testar as regras e desenvolver o cenário e tudo mais, ele trabalhou em cima do Greyhawk por volta ali de 1972 até 1979. Isso tudo na campanha pessoal dele, tá? Na casa dele, com amigos, com os filhos dele, né? Os filhos dele jogavam também, né? E tudo mais. Acho que os dois filhos dele também participavam ativamente ali dos jogos e tudo mais. E devia ser um jogo bem interessante, porque a gente tinha ali crianças, né? Os filhos dele, jogando com adolescentes, com os marmanjos também do Wargame. Então devia ser uma salada ali meio interessante. Mas qual é a ideia disso tudo? E o que a gente tem para destacar desse período? Durante essa criação, né, do Greyhawk, esse desenvolvimento do Greyhawk enquanto cenário, e aqui só um detalhe, tá? Eu tô falando aqui cenário, mas não pensa muito numa coisa extremamente elaborada e intrincada, não. Basicamente, nesse início, o Greyhawk consistia do castelo Greyhawk e da dungeon embaixo do castelo. Uma dungeon multinível, né? Então, tem até umas histórias que eu pesquisei que era tipo o seguinte, eles jogavam ali aquela noite, e se a galera conseguisse vencer aquele nível, aí tá, beleza, todo mundo ia embora, ia pra casa, as crianças iam dormir, e o Gygax já começava a pensar imediatamente no nível inferior, né, no caso, no próximo nível que a galera ia avançar. Então era uma coisa que ia surgindo ali, de fato, conforme o jogo ia andando. Ele só pensava no nível seguinte se a galera conseguisse superar aquele, né, e assim ia. E na verdade, nessa toada toda também, surgiram nessa campanha, através desses jogos, muitos personagens que se tornaram figuras icônicas, figuras clássicas do D&D, especialmente magos, né? Então, por exemplo, com certeza você já deve ter ouvido falar de Tenser. Tem várias magias ali no livro do jogador, que são o disco de Tenser, né? A gente tem Mordecai, né? Mansão de Mordecai, né? Bigby, né? A mão de Bigby, alguma coisa assim. Melfi, as flechas ácidas de Melfi e tal. Então, todos esses nomes, todos esses personagens surgiram durante essa campanha ali do Greyhawk, durante esses jogos do Greyhawk. Então, não só o Greyhawk ajudou a desenvolver
o próprio Greyhawk enquanto cenário, as regras, né, do futuro D&D, lembra que a gente está ali em 72 mais ou menos, né? E também de lambuja já criou ali vários personagens que se tornaram icônicos nesse cenário. Seguindo adiante, a gente avança aqui agora para 1975, quando finalmente foi publicado Greyhawk Suplemento 1. Então, só lembrando, D&D, a caixa original saiu em 74, e em 75 Greyhawk saiu como o primeiro suplemento. Mas lembra, a gente está falando aqui não do mundo Greyhawk, porque na verdade esse suplemento tem o nome de Greyhawk, mas ele não trouxe nada sobre o cenário, não tinha absolutamente nada de cenário. O suplemento 1, na verdade, trazia expansão de regras, ou seja, novas magias, né, novos monstros, e aí foi a primeira vez que apareceram vários monstros que se tornaram clássicos, né, no D&D, como por exemplo Beholder, como por exemplo os Homens Lagarto, né, surgiram, né, apareceram pela primeira vez no suplemento 1. Novas classes, né, a gente viu também nesse suplemento serem introduzidas no jogo a classe do Ladrão, a classe do Paladino, e assim vai. Mas olha só, você pode estar pensando aí, mas por que na verdade esse suplemento trouxe só expansão de regras e não trouxe absolutamente nada de cenário? Por quê? Qual é a razão disso? Bom, segundo dizem as lendas aí, na verdade, o Gygax tinha alguns motivos para não querer expor a sua campanha ali pessoal do Greyhawk. Primeiro, porque ele achava que a galera não ia ter interesse nenhum em jogar no mundo dele, sendo que cada um poderia criar o seu próprio mundo. Então ele achava que não seria interessante para a galera já ter um cenário pronto ali. Cada um que criasse o seu, e ele achava que seria mais divertido dessa forma e que as pessoas iriam se interessar mais por criar um cenário próprio do que jogar um cenário já pronto. Esse, em tese, é um dos motivos. E outro é que ele não queria revelar publicamente todos os segredos do jogo dele. Né? Tudo que ele já tinha criado ali, todos os mistérios que de repente os jogadores ainda não tinham resolvido. Porque lembra, o Suplemento 1 foi publicado em 75 e a campanha ainda já estava rolando desde 72. Mas ainda assim, como ele ia criando as coisas conforme o jogo ia se desenvolvendo, tinha muita coisa para ser explorada ainda. Então ele não queria aqui, entre aspas, abrir o jogo e revelar tudo para a galera. Então, em tese, esses foram os dois principais motivos pelos quais ele não revelou ali o que ele tinha criado já, o que ele já tinha bolado em termos de cenário pro Greyhawk. E aí então, como é que o Greyhawk se desenvolveu a partir daí? Já que no suplemento 1 a gente não tinha nada de cenário, tinha só regras e tudo mais, como é que a galera começou a conhecer um pouquinho sobre o mundo, né, de Greyhawk? Na verdade, Greyhawk começou a ser explorado enquanto cenário através de aventuras prontas, tá? Ou seja, não tinha um livrão ali falando de tudo daquele mundo, daquele cenário, mas a gente tinha algumas informações aqui e ali a partir de aventuras prontas que foram sendo lançadas, né, ao longo dos anos, conforme o D&D foi ganhando corpo, fazendo sucesso, e a necessidade de ter mais material para a galera jogar foi surgindo. Até porque, e no início, né, pelo menos em tese, a impressão que dá é que tinha muita necessidade da galera ter a aventura pronta ali para jogar. Talvez, claro, alguns criassem suas próprias aventuras, mas talvez por outro lado, como era uma coisa que estava meio surgindo ali, as pessoas ainda estavam se acostumando em como fazer isso ou aquilo, o surgimento das aventuras prontas deve ter sido, imagino eu, um grande auxílio para a galera ali no início. Mas voltando aqui para a questão do Greyhawk, entre 76 e 79 foram publicadas 10 aventuras, tá? Uma série de 10 aventuras que eram ambientadas no cenário de Greyhawk, e a partir disso a gente começou a ter ali as primeiras informações a respeito do cenário em si. Mas foi só em 1980, tá, que o mundo do Greyhawk foi de fato revelado ali de uma maneira, entre aspas, ali completa, né? Um mapa, a história, a política e tudo mais que a gente hoje já espera, né, quando pega um livro detalhando algum cenário. E isso, no caso do Greyhawk, só foi revelado para o público em 1980. E, salvo engano, o mapa que foi revelado lá, na verdade, era só uma parte de Greyhawk. Porque, na época, não tinha possibilidade gráfica de fazer um mapa tão gigantesco na escala que o Gygax queria. Então, o máximo que as gráficas conseguiam fazer era um mapa de um tamanho X lá, e pegava só uma parte do continente ou uma parte do mundo, alguma coisa nesse sentido. Então, só para vocês terem uma ideia, que um cenário que o Gygax trabalhou de 72 a 79, ele só, entre aspas, né, deu como concluído em 1980, que ele se sentiu à vontade ali para revelar, para dividir isso aí com a galera através, né, da publicação do cenário oficial Greyhawk. E ainda assim, olha só, esse cenário, esse livro publicado em 1980, ele não tinha os níveis da dungeon do castelo Greyhawk, tá? Ou seja, mesmo revelando tudo sobre o cenário, a campanha dele continuou preservada porque ele não revelou ali os níveis, né, que ele tinha criado para os jogos pessoais dele. E, salvo engano, também, nesse primeiro livro, não tinha menção nenhuma sobre os deuses daquele mundo. Então, era a única parte que estava faltando ali, que foi preenchida depois. Por quê?
Porque desde 1980 para cá, Greyhawk ganhou várias outras edições, vários outros suplementos, né, vários derivados que foram surgindo ao longo dos anos e várias versões também, né, ao longo das diversas edições ali do D&D. Salvo engano, todas as edições do D&D tiveram ali lançado o suplemento, né, referente a Greyhawk. Mas, de novo, isso aí é uma coisa que eu vou precisar pesquisar mais. Inclusive, eu não falei nada aqui, claro, do cenário em si do Greyhawk, tá? Eu estou ainda contando a história da formação do D&D, né? Vamos falar dessa maneira. Mas, se vocês tiverem interesse em conhecer detalhes sobre o cenário do Greyhawk, só se manifestem aí nos comentários, que mais pra frente a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso, beleza? E só pra gente fechar aqui o conteúdo desse vídeo com mais uma curiosidade, no vídeo anterior eu comentei sobre a questão dos desenhos ali, né, da edição original do D&D, que era aquela coisa meio improvisada e tudo mais, que muitas vezes a galera dava uma copiada ali de outras fontes, né, para transformar os desenhos ali, adaptar pro D&D. E isso também aconteceu no suplemento do Greyhawk, porque olha só, as ilustrações foram feitas pelo Greg Bell, que também participou da ilustração da edição original do D&D. Aqui no caso específico do Greyhawk, o Greg Bell, ele também se inspirou, vamos colocar assim, num quadrinho do Esteban Maroto, chamado Dax, que era um bárbaro e tudo mais, né? Então ele pegou ali uma inspiração de uma página ali do quadrinho para fazer a ilustração da capa do suplemento 1, né, do Greyhawk. Eu vou botar as duas ilustrações aqui para vocês poderem comparar e chegarem às conclusões de vocês. E só fazendo aqui um último ataque de oportunidade, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse personagem do Esteban Maroto, já rolou aqui no canal, por coincidência, né, uma resenha do livro, onde aqui no Brasil foram publicadas essas e outras histórias do Esteban Maroto nesse universo aí de espada e magia, né? Então quem quiser conferir, vou deixar aqui no card, né? E a gente se vê na próxima resenha, no próximo capítulo da nossa série D&D 50 anos.